NPCs descartados, áreas removidas e pokémons excluídos. Este não é o canal Júnior Dino, mas você me acompanha em mais uma review. E dessa vez iremos fazer review de um dos jogos mais importantes da franquia Pokémon. Ou como está escrito no título, um adeus. Basicamente, uma carta de adeus para a franquia Pokémon. Mas como assim carta de adeus? Poxa... Pokémon Cristal foi lançado no início dos anos 2000, não foi muito longe do primeiro Pokémon Emerald, ou melhor, Rubi e Safira. Então, o que aconteceu? Como assim Pokémon Cristal seria uma carta de adeus? A explicação é que, originalmente, de fato, Pokémon Gold, Silver e Crystal realmente não teriam uma continuação. Eles seriam os últimos da franquia. Ia parar por aí. Bom, tem seus prós e contras. Para mim isso seria triste, porque ainda teve muita coisa boa depois de Cristal. Mas depois de um tempo, como é atualmente, temos mediocridade. E sim, eufemismo, galera. Realmente a franquia do Pokémon tá muito medíocre, mas não estou aqui para criticar ou julgar jogos futuros. Afinal de contas, talvez um dia eu traga eles para o canal para poder dar a minha opinião unicamente sincera, sem bases ou ofícios de terceiro. Bom, mas Pokémon Cristal foi lançado no início dos anos 2000 como um pedido de adeus. O que aconteceu basicamente? Bom, a Nintendo não queria mais trazer continuações de Pokémon. Eles meio que acreditavam que a franquia já não estava mais vendendo tanto e tal, mas graças ao anime Card Games, no caso as cartas Pokémon, viram que a franquia se popularizou e bastante. Então eles resolveram trazer várias outras continuações. Por isso nós vemos vários outros jogos da franquia Pokémon por aí afora. Alguns até demais, acho eu. Mas venha comigo, dê um like se você gosta de conteúdos envolvidos com Pokémon. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais notificações de reviews maravilhosas como essa. E bora pro vídeo de hoje. Spoiler, essa nem de longe é a minha parte favorita desse vídeo. Mas vamos falar sobre Pokémon Gold e Silver, afinal de contas eles vieram antes de Pokémon Cristal e eles foram que moldaram Pokémon Cristal. Afinal de contas, primeiro você faz duas versões boazinhas para depois fazer uma versão definitiva. Nessa nova versão de Pokémon, no caso essa nova região a Johto, eles estavam pretendendo que o jogo fosse maior, mais interessante, mais profundo e com um toque um pouco mais sombrio, e que ele ampliasse a experiência que os jogadores tiveram com o primeiro Pokémon, dando mais horizontes e mais vida a certas partes do jogo. E isso é uma verdade quase que absoluta, visto que o jogo realmente se empenha em... em que palavra eu posso utilizar? Já sei,
se empenha em demonstrar cenários novos, locais mais variáveis e terrenos mais únicos e sólidos, tendo seu próprio caráter e personalidade. Por exemplo, nesse jogo, a área de gelo não é como no jogo anterior, onde ela é uma caverna que o jogador pode simplesmente ignorar. Não, aqui a parte de gelo é um local ao qual o jogador precisa atravessar para alcançar o seu objetivo. Pode-se dizer que os produtores do jogo estavam muito bem satisfeitos com a qualidade e variedade de cenários que possuíam. Eram muito bonitos, sólidos e bem feitos. Você consegue sentir a sensação de jornada até mesmo nas músicas, que eu vou mostrar depois. Contudo, algumas imagens que eu vou estar mostrando aí da beta demonstram que o game poderia ser muito mais criativo e muito mais profundo, tendo alguns cenários muito lindos e bem feitos. Alguns são muito bem caprichados, diga-se de passagem. São tão bem feitos que, pessoalmente, acho que nem deveriam ter sido excluídos. Esse trecho originalmente eu falaria somente de alguns pokémons que foram deletados, mas os lendários em questão aqui me chamaram bastante atenção, já que eles são bem diferentes da versão final deles, sendo basicamente cachorros e não felinos como é no jogo /anime. O que é estranho, pois mesmo no jogo, em ambas as ideias, o Suicune continua parecendo um lobo. Sou só eu ou o Suicune não parece nada com o Guepardo, que foi baseado, né? Não deu muito certo, ainda parece um canídeo. E claro que eu não poderia deixar de citar, né, o infame Pokémon, que seria basicamente um boneco voodoo, que só teria um ataque assinatura, o Cursed, que faz com que ele leve dano. Toda vez que ele leve dano, seu adversário também leva dano. Eu acho o visual dele uma bela de uma porcaria, mas não só isso, como ele seria um Pokémon completamente inútil, já que o Cursed seria o único movimento que ele aprenderia. Isso faz eu questionar como eles queriam que esse infeliz evoluísse, já que sim, ele tem uma forma evoluída, então eu fiquei confuso. Deve ser por isso que ele foi deletado e também por causa do temática. Afinal, boneco voodoo num jogo para crianças. Isso não parece muito infantil, se é que me entende, né? Do Pokémon que teríamos no jogo era esse tipo de tigre, que eu julgo que ele seria do tipo elétrico, visto as marcas no corpo dele. Eu queria comentar dele por aqui, porque possivelmente ele foi uma beta do Shinx, que é Pokémon que apareceu futuramente. E não tem muitas semelhanças, mas a ideia tigre elétrico aparentemente se manteve durante longos anos, não é mesmo? Continuando na beta, só que dessa vez sobre NPCs. Aparentemente haveria um NPC chamado Professor Carvalho falso. Como eu falei lá no começo, a ideia do game era que o jogo Pokémon Gold, Silver e Crystal fossem um pouco mais sombrios. Não se sabe ao certo qual seria a função desse Professor Carvalho. Tudo que se tem é na versão beta do jogo, onde tem que fazer as maracutaia para ele aparecer. Mas ele não interage, não tem nenhum diálogo, nem nada demais. O sprite tá lá dentro do jogo, mas ele não faz nada. Nem luta, não tem balões de fala e nem diálogos. Quando você interage com ele, aparece uma caixa de diálogo vazia e nada mais do que isso. Não temos muitas informações sobre ele. Eu inclusive vou procurar para ver se eu acho onde eu vi esse Professor Carvalho falso. Eu lembro que foi bem antes de eu fazer essa review, mas eu vou estar mostrando na tela para vocês dar uma olhada. Se eu não achar, vai estar a imagem do Professor Carvalho do mangá. No caso, o falso Professor Carvalho do mangá. Outra coisa bem simples de ser detalhada, mas que não precisa ser muito aprofundada, é o design beta da personagem feminina adicionada em Pokémon Cristal. Ela foi completamente alterada e compreensível, para ser honesto, já que originalmente parecia mais uma menina de 6 a 7 anos. Possivelmente a modificação foi dada justamente por não se parecer com uma criança de 10 anos. Conhecendo o Japão, eu acho que teve outro motivo, mas, como já diria um certo alguém, eu não possuo provas. E para fechar o tópico de uma vez por todas, porque como eu falei, essa não é minha parte favorita do vídeo.
toma aqui as imagens dos iniciais da beta. Aparentemente Totodile e Cyndaquil não estavam planejados desde o início da trama. E a Chikorita aparentemente teria uma segunda evolução totalmente diferente. Pelo que eu descobri, ela ainda se chamaria Bayleaf, mas teria um design muito estranho, parece até um alienígena. Bom, vamos para o próximo tópico, porque, como eu falei, esse não é bem meu tópico favorito. A história começa, como sempre começa, com nosso queridíssimo professor Carvalho nos fazendo as perguntas, nos apresentando ao mundo do Pokémon. Só que dessa vez nós escolhemos o gênero lá no comecinho. Não, ele não faz aquela pergunta bizonha de você é um menino ou uma menina? E óbvio que dentro do jogo, um pouco antes, nós damos definições de data e hora. O nosso protagonista enfim acorda, e ele está prestes a pegar o seu primeiro Pokémon. Só que antes ele fala com a Mamis, a mamãezinha dele, né? E nota, estou falando o protagonista porque você escolhe o gênero do seu personagem. Então considere como se você estivesse falando neutro e não masculino. Deu pra sacar? E aqui é só definições de data, hora, dia e noite. Você não precisa se preocupar com isso. Eu, por exemplo, deixei de dia em Thursday, que se eu não estou enganado é terça-feira. Eu só tomo banho no sábado. Já diria o pica-pau, né? Mas aqui nessa história, nosso protagonista está pronto para se tornar o mestre Pokémon. Bom, é a lore que dá pra inventar aqui, né? Aqui nós encontramos o garotinho ruivo, que aparentemente está com gostos peculiares pelo professor Elm, né? E não quer ser interrompido. Assim que nós entramos, o professor Elm fala conosco, dizendo algumas bobagens assim, aqui e ali, até que do nada ele recebe um e-mail. Então ele pede pra gente ir lá buscar um pacotinho para ele. Esse pacotinho está com o professor Carvalho. Então aqui é basicamente o momento que todo jogador já sabe, né? Hora de escolher. Só agora ele recebeu e-mail? Sério? Ah, qual é? Aí você corta meu barato, meu jovem. Aí você não me ajuda. Mas agora ele percebeu que no e-mail foi dito a ele que o professor Carvalho tem um pacotinho para ele, algo para estudar. O que é? Nós vamos descobrir assim que nós escolhermos nosso inicial. Nesse caso aqui, o Pokémon que eu escolhi foi o Pokémon de água, nosso grandioso Totodile. Bom, é só uma representação, ou seja, só para mostrar aqui como é que vai ocorrer. E assim o professor Carvalho pergunta, o professor Elmer pergunta se nós queríamos dar um nome. Claro que eu não dou o nome dos Pokémon, só em Nuzlocke. Curiosidade, eu nunca fiz Nuzlocke. Então ele simplesmente pede pra gente que a gente vá pro outro lado do mundo pegar este bendito pacote. Isso já é algo que eu vou criticar aqui. Eu não gosto de ter que subir, descer e ir lá em canto. Imagina aqui nessa geração, onde eu tenho que basicamente ir para quase 3 cidades. E o professor aqui, o ajudante do professor Elm, acaba lembrando a gente de ficar com uma poção que serve para recuperar HP. E finalmente saímos em nossa jornada Pokémon. Só que não. Pois antes, como nosso protagonista é um responsável, sim, um responsável, ele resolve ir avisar a babãe que vai numa jornada Pokémon. E chegando na primeira cidade, esse velho te diz onde é que estão as coisas, itens, mas como eu não interagi com ele nessa play, ele infelizmente ou felizmente, depende muito da pessoa, ele não falou mais nada. Aqui é só para curar, caso o meu Pokémon desfalecesse, aí pelo menos eu voltaria para esse centro Pokémon e não para o centro Pokémon anterior. E continuamos a nossa jornada por este lugar frio e devastoso para pegar um pacote para o professor Elm. Assim que entramos, aparece um velho barbudo que nos dá o pacotinho secreto, que nada mais é do que um Mystery Egg, um ovo misterioso. Que é isso, cara? Dando uns ovos para criança? Que coisa é essa, meu jovem? Coisa feia, meu irmão.
Coisa horrorosa. E aí aparece o professor Carvalho para nos cumprimentar e falar que é um grande amigo, um velho amigo do professor Elm. O que é um pouco estranho, já que no anime o professor Elm e o professor Carvalho tem todo o lance de serem rivais. E a propósito, que amigão, hein? Nem pra tu deixar o cara apresentar o jogo pra gente, infeliz. Merece uma pisa por isso. Mas enfim, ele nos dá uma versão atualizada da Pokédex pra gente poder completá-la. Mas como vocês sabem, ninguém no mundo realmente quer completar a droga da Pokédex. Mas, mesmo assim, ele vai embora. Este gentil senhor com um belo gorro na cabeça cura nosso Picomon, no caso, o nosso Totodile, e pede para nós voltarmos e entregarmos o pacote ao professor Elmi. Mas espere! Nós recebemos uma ligação do professor Elmi. Aparentemente o nosso camarada foi roubado. Com certeza roubaram uma fotinha dele antiga. De repente nós encontramos o nosso rival desse jogo, que é uma bela bosta. A luta contra ele é bem simples, até porque ele tá usando um Pokémon tipo grama mais inútil que eu já conheci em toda a minha vida. E sim, eu tô falando da Chikorita. No anime ela pode até ser de Suprema, assim, melhor Pokémon do mundo, um tipo grama muito relevante, mas nos jogos ela é só paia. E aqui eu vou encurtar essa luta, obviamente, né? Após este confronto digno de um Oscar, o nosso camarada finalmente derrota o possível ladrão que roubou o Pokémon do professor Elm. É óbvio que ele é o ladrão, né? Onde é que ele achou uma Chikorita? Chikorita não é um Pokémon simples de achar, pô. E ele acaba deixando sua credencial para trás para nós darmos o nome a ele. Como eu não estou com um personagem masculino, o policial não desconfia que seja eu o ladrão. Sim, porque por alguma razão, se eu for um rapaz, um menino, o policial desconfia de que eu seja o ladrão. E aqui, obviamente, é a parte onde nós nomeamos o nosso rival, que é bem peba. E observação: o nome é meramente especulativo, ok? Ai. Nome dado. E assim, nós finalmente damos ao nome ao policial. Em seguida, nós falamos com o professor Elmi sobre os ovos que nós recebemos. O ovo misterioso. Nossa, o professor Elmi fica em choque por ver um ovo de um Pokémon desconhecido nessa região. Então, ele se surpreende de nós estarmos com a Pokédex. Então, ele diz para nós sairmos para o mundo, pegar as insígnias e nos tornarmos um grande mestre Pokémon. Eu não acredito muito nisso, até porque não seria da vontade do jogador. Mas, ei, quem não gosta de tentar se tornar um mestre Pokémon? E óbvio que o ajudante, aparentemente mais inteligente do que o professor Elmi, lembra de nos entregar as 5 Pokéballs que nós precisamos para capturar os Pokémons afora. E óbvio, como somos garotinhos muito responsáveis, nós vamos avisar a nossa mamãe que nós iremos numa jornada Pokémon. Ela fala com muita dor e delicadeza que poderia ajudar guardando o nosso pequeno dinheirinho. Claro, minha querida, você pode. Só por favor, faça-me favor, não compre coisas inúteis. É claro que ela vai fazer isso, né? Mas é basicamente isso. Nossa jornada finalmente se inicia e várias emoções nos aguardam. E espero que tenham gostado desse tópico, porque eu particularmente amei. E cá estou eu aqui para corrigir mais alguns erros. Se a minha voz estiver meio estranha, perdão, estou gripado. Mas eu vou corrigir alguns dos meus erros do passado, porque anteriormente, quando eu fui falar de mecânicas, eu falei simplesmente dos status negativos, mas acabei esquecendo de falar dos HMs. Me
Corrigindo aqui, HMs são habilidades, movimentos, tal qual o jogador pode utilizar fora de confronto. Um resumo básico, porque eu quero focar nos HMs e TM que temos nessa região que podem ser utilizados fora de combate. Surf serve para você surfar. Rock Smash e Cut servem basicamente para destruir barreiras, seja Rock Smash para destruir pedras e Cut para poder cortar algumas árvores. O movimento Flash serve para que você consiga enxergar em locais escuros. Já Strang serve para que você consiga empurrar algumas pedras, seja para fazer alguns puzzles, tirar elas do caminho ou acessar áreas que antes eram inacessíveis. Nessa nova região, além de nós termos novos HMs e novos TMs, nós também temos novas tipagens, que não me aprofundei muito, pois senão eu ia falar uma bagatela de tipagens. Mas para descargo de consciência, naquele vídeo eu deixei uma aba mostrando todas as tipagens. Porém, entretanto, todavia, me corrigindo novamente, naquela época não possuía os tipo Metal, os tipo Fada e os tipo Dark. Porém, eu acho que isso vocês já viram ao decorrer do vídeo de Pokémon Yellow que vocês acompanharam no meu canal. Acreditando nisso, nessa geração, outras duas novas tipagens foram adicionadas. No caso, tipo Metal, assim o Magnemite acabou virando Metal e Elétrico, e o tipo Dark, tal qual alguns Pokémons ganharam a tipagem Dark, né? Inclusive, alguns novos foram criados com essa tipagem. Exemplo, Steelix e Sneasel. No caso, exemplo, Steelix como Pokémon Metal. Mas vocês entenderam. Não é possível que vocês não tenham entendido, né? Mas, vamos focar nas mecânicas novas que esse jogo nos deu, né? Algumas das mecânicas... nossa, eu quase esqueci do Fly. Uma HM da primeira geração que serve para você voar para lá e para cá no meio do mapa. Caso vocês não tenham notado, esses vídeos não tem roteiros, vai tudo na minha cabeça mesmo. Eu até tentei fazer um vídeo com roteiro, mas não deu muito certo. Me pergunto até hoje o porquê. Deixando os questionamentos de lado, como eu ia dizendo, após me corrigir pela sei lá quanta vez. Desculpe, como eu falei, estou gripado. Nesse novo jogo, nós temos novos TMs e HMs, no caso, um TM e 2 HMs que podemos utilizar fora de confronto, que tem suas respectivas serventias. O primeiro deles é o HM Waterfall. Esse HM serve basicamente para você poder subir cachoeiras, basicamente indo contra a correnteza. Parece simples, né? Porque é meio simples. Bom, eu reclamaria desse HM porque ele podia ser a mesma coisa que o HM do Surf, sabe? Um complemento. Mas não, ele é um HM separado, que para mim isso não é tão interessante. Mas é só uma opinião minha. E outra, você nem precisa usar muito esse HM no jogo. Nem para capturar lendário, se eu não estou enganado. Tanto que para achar o Lugia você tem que descer uma cachoeira, não subi-la. Mas é o que tem pra hoje, né? O segundo HM adicionado nesse jogo é o HM Waterpool, que serve basicamente para você remover os redemoinhos da sua frente. Ou seja, ele é tipo um quebra-barreira, só que aquático. E o último HM TM que foi nos adicionado em Pokémon Cristal foi o TM Headbutt. Um TM que serve para você meter cabeça nas árvores, o que particularmente eu acho que não vale muito a pena. Tipo, esse TM serve para você ficar batendo nas árvores e fazendo com que desça alguns pokémons para você enfrentar e capturar e tal. Mas tipo, eu não senti que tinha uma necessidade grande para eu ficar batendo em árvore tentando achar esses bichos. No máximo um Scyther, um Heracross, mas de resto é só isso mesmo.
podiam ser pokémons que se encontrassem no meio do mato mesmo, não tendo essa dificuldade toda de que ficar 2 horas metendo a cabeça na árvore para poder pegar um pokémon. A prova disso é que nas gerações seguintes o TM Headbutt não faz mais isso, exceto nos remakes Pokémon Soul Silver e Heart Gold, ou Heart Gold Soul Silver, perdão pela confusão. A única mecânica que eu posso falar que temos aqui é a mecânica do Shiny, ou seja, a mecânica que fez um bando de marmanjo pegar o seu lindo emulador para ficar caçando bicho colorido. Pelo que eu encontrei, o Gyarados Vermelho foi inspirado numa mitologia japonesa. Eu não pesquisei muito bem a fundo, mas isso porque cara, honestamente, dentro do jogo, a evolução, basicamente esse Gyarados Vermelho, a explicação de ele existir, é porque a equipe Rocket deu uma evolução forçada para ele, por isso esse aspecto avermelhado. Mas a Game Freak achou uma boa ideia fazer com que isso fosse uma mecânica dentro do jogo, o que fez muita gente ficar captando esse bicho. Aí você me pergunta, Edu, muda alguma coisa pegar esse bicho colorido? Não muda. Não te ajuda em absolutamente nada. Você só ganha um bichinho com uma cor levemente diferente. E principalmente algumas cores que são bem vagabundas. Algumas quase nem mudam muita coisa atualmente. E só para terminar, falando no nosso rival, eu acho que eu não fui muito específico explicando do porquê eu acho ele bucha. É porque a história inteira a gente quase nunca vai encontrar aquele rival. E é sério, pessoal, esse bicho só ganhou relevância lá em Heart Gold Soul Silver, que foi nessas gerações que a gente descobriu que ele era filho do Giovanni, já que Silver, Crystal e Gold, nós não temos essa informação dentro do jogo, infelizmente. E ele mal aparece no jogo, boa parte do jogo a gente mal fala com ele. Diferente do Blue/Green/Gary, seja lá como você queira chamá-lo, eu normalmente chamo de Jack. Ele é bem mais presente no jogo e até algumas vezes pega um jogador de surpresa. Já esse Zed da Shopee, como eu decidi nomeá-lo, ele... sei lá, cara, ele não tem profundidade nenhuma, é bem sem sal e eu não consegui entender a motivação dele para roubar um Pokémon. Tipo, naquela bendita cidade só tinha o Gold ou a Chris que queriam pegar um Pokémon. Ele podia ser muito bem um dos 3 brothers para pegar esse novo Pokémon e vazar. Mas não, ele sentiu a necessidade de entrar lá no laboratório, roubar o Pokémon e ir embora. É preciso pagar para pegar um Pokémon, qual é? Mas beleza, né? Essas são as minhas considerações, mesmo essa parte não sendo parte do enredo. Mas ok, vamos para o próximo tópico, que se eu não estou enganado é música. Mas antes de fato ir pro próximo tópico, eu esqueci de mencionar o level design, né? O mapa, no caso. O mapa não é tão ruim, para falar a verdade, eu acho ele até melhor do que o mapa da primeira geração. Eu acho ele bem interessante e muito mais explorático, como eu falei no início do vídeo. Eu acho até que ele realmente dá mais ênfase no estilo aventura que o jogo nos proporciona. Ou seja, nos apresentando mais lugares bonitos e interessantes que o jogador realmente tem um estímulo de querer explorar mais e mais desse novo mapa. E é sobre isso que eu tenho que falar do level design. Agora sim, bora pro próximo tópico, porque isso foi um erro meu. Sinto muito, pessoal. Finalmente o tópico dos refrescos, mas desta vez eu não vou ser um preguiçoso e simplesmente mandar vocês ouvirem a música por alguns
minutinhos. Dessa vez eu vou comentar caso a caso, para ser mais diferenciado, ver se esse estilo pega com vocês. Vamos começar com uma música suave, que é do início do jogo. Ela dá aquela sensação de início de jornada, sabe? Uma caminhada que está prestes a acontecer. Escutem um pouco. Ouvindo agora, ela parece transmitir inocência, suavidade, como uma criança mesmo, alguém que está viajando pelo mundo pela primeira vez, que não conhece os perigos que as florestas e que os Pokémons podem causar a ela. Cada música desse jogo parece que conta uma história, outras são perfeitas. Um grande exemplo disso é a música que nós ouvimos sempre que estamos perto de alguma água, de alguma balsa ou algo do tipo, perto do mar. A música combina muito com a música que você escutaria na praia mesmo, sem piadinha com funk, por favor. Músicas suaves, que parece que combinam com o bater das ondas do mar e com a beleza do sol radiante sob a praia. Mas sem sombra de dúvidas, a minha favorita é a música da Lavender Town nesse jogo. Por mais que eles tenham transformado numa torre de rádio, para mim vai de pessoa para pessoa. Eu tenho a interpretação de que é como se o espírito da mãe do Killbone finalmente tivesse descansado no final das contas. Como se ela realmente tivesse conseguido alcançar a paz graças ao Red. E por isso, ao invés de escutarmos aquela música com toda aquela melancolia e teor mais sombrio, escutamos uma música quase angelical, digamos assim. E esse foi o tópico da música. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo, essa nova maneira que eu vou estar mostrando as músicas para vocês, tá? Eu pensei assim porque eu achava que o jeito anterior era meio preguiçoso, então eu acho que assim eu vou poder melhorar a minha opinião sobre a música do jogo. Então, vamos à conclusão. E finalmente, dando a conclusão final do nosso queridíssimo jogo aqui, o Pokémon Cristal é basicamente o que está escrito no título, né? Uma carta de adeus, uma carta de amor ao jogo que marcou várias gerações. Ele seria o último na cronologia, então dá pra ver cada detalhe que os produtores tiveram para poder criar um jogo maravilhoso, né?
Como está escrito, uma carta de adeus. Então, ele merece um 9 para sua época de lançamento. Para a época atual, ele ainda é um jogo que se sustenta muito bem. Algumas coisinhas aqui e ali envelheceram mal, como a adição de canto e outras cositas aqui e ali que eu acho que já comentei ao decorrer do vídeo, mas a edição de canto principalmente, pois acaba deixando o jogo meio que sem personalidade própria, principalmente com o carro do time que é repeteco do time passado, a equipe Rocket. Mas atualmente ele ainda se sustenta bem. Um 8 para este belito joguinho. E essa foi a conclusão do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça de curtir e se inscrever e ative o sininho para receber mais notificações. Fui! Thank you.